Boa tarde, está começando o debate esportivo de hoje. Hoje um tema muito polêmico aqui no programa de hoje, sobre manifestações religiosas no esporte. Depois da manifestação do Neymar, depois da final da Champions League, colocando uma faixa sobre a sua religião, muita gente falou sobre algumas manifestações no esporte, polêmica no Brasil, polêmica na Europa, e a gente vai debater tudo sobre esse tema aqui no programa de hoje. Hoje eu recebo Gustavo Fonseca, Thiago Viana, Rafael Sarquis, e o Tarcísio vai trazer as opiniões dos internautas. O pessoal que está acompanhando o programa de casa pela internet vai mandar para cá para a gente debater um pouco sobre esse tema que suscita muitas opiniões. Primeiro vamos começar trazendo os nossos comentaristas, as opiniões iniciais deles. Gustavo Fonseca, uma manifestação do Neymar depois do final da Champions League, que ele jogou muito bem, fez um gol, além de toda a campanha. Mas o que chamou muita atenção, o que chamou a atenção das pessoas foi o que aconteceu depois do jogo. Por que você acha que isso chamou tanta atenção? É claro que era uma audiência mundial, mas por que uma faixa até ficou acima dos gols que ele fez? Tudo bom, Matheus, amigos de casa? Bom, o Neymar ele chama atenção, né, pelo futebol que ele joga, né? Cresceu muito quando foi pro Barcelona, e o trio de ataque, na verdade, que ele está fazendo com o Messi e com o Luizito Soares, deu destaque para o seu futebol. E na final da Champions, ele foi aí uma grande estrela, né, junto com os seus dois companheiros, e a manifestação religiosa dele, eu acho que chamou a atenção por conta de ser um jogador que está em evidência, né? O 100% Jesus, que foi a mensagem que ele mandou, é uma manifestação de fé, é algo até bonito de se ver, porque ele é um jogador de futebol que é referência para muitas pessoas, é referência para muitos jovens, inclusive, aqui no Brasil e também através para todo mundo, né, com a audiência que ganha os jogos do Barcelona no futebol mundial. Então, no meu ponto de vista, isso é uma expressão completamente normal de um jogador que é religioso. Ele sempre se mostrou dessa forma, né? Desde quando jogava aqui no Brasil, no Santos. Não foi porque foi para o Barcelona, para uma mídia muito maior, que ele resolveu se expressar dessa forma. Então eu acho isso completamente normal e até interessante. Isso mostra a fé do jogador, isso mostra que a religião e a liberdade de expressão ela tem que ser respeitada, né? E não houve desrespeito. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que bater aqui também. Não houve desrespeito por parte do Neymar e também não há desrespeito por parte de quem demonstra sua fé. Quando existir um desrespeito, aí sim a gente pode começar a criticar. Mas enquanto ele está mostrando a sua opinião, mostrando aí a sua religiosidade, eu acho que isso é muito importante e faz parte também. Assim como a religiosidade está presente em várias esferas da sociedade, pode estar também no esporte, pode estar também no futebol. Thiago Viana, o Neymar ele já tinha feito algumas vezes essa manifestação, fez quando ainda não era profissional, depois fez no Santos. Por que agora gerou essa repercussão? O que você acredita que fez essa repercussão dessa vez? Olha, é como você falou, após o ocorrido apareceu até uma foto dele ainda garoto, com 10, 11 anos, com a mesma faixa, também em títulos com o Santos com a mesma faixa. Creio que a repercussão se dá por quem não concorda com a mensagem, eu acho que isso me parece bem claro. A repercussão negativa se deu por conta de quem não concorda com a mensagem, e eu discordo, porque tudo bem você não concordar com a mensagem, mas a mensagem não é apológica. Eu acho que teria um problema se o Neymar colocasse uma faixa, uma camisa, incitando algum tipo de crime, por exemplo, alguma coisa que é proibida, que é contra o bom senso ou contra a Constituição do nosso país, ou mesmo contra o que a nossa civilização vai contra. Ele não, ele mostrou uma opinião própria da fé dele, ele como indivíduo, a faixa era dele, o momento de conquista dele, a cabeça dele, onde que ele colocou a faixa que ele quis. Ele colocou lá uma faixa com o símbolo de uma das 3 grandes religiões do mundo, que mais de 1 bilhão das pessoas no mundo segue a mesma coisa que ele colocou naquela mensagem, que é Jesus. Então não vejo problema nenhum. Eu acho que quando a pessoa atinge certo nível de notoriedade, algumas pessoas, qualquer coisa que ela faça, quer que ela seja exemplo de uma mensagem. Então, quem é cristão, muita gente gostou da mensagem do Neymar. E quem acha que isso não deve estar no meio do futebol, do esporte, foi contra, normalmente pessoas que são contra a religião. Mas eu acho que ele tem total liberdade de fazer isso, ele não infringiu nenhuma regra,
não praticou nenhum crime. Eu acho que não, como o Gustavo falou, acho que ele não ofendeu ninguém também, que ele está ali numa demonstração de fé dele. Ele não falou em momento nenhum que o Salvador dele, que é Jesus, ou que o Deus dele está acima de outros deuses, ou de quem não tenha uma religião ou não crê em algo. Ele simplesmente expressou dele, ele nem falou em momento algum que aquilo é o certo, que aquilo é o caminho que as pessoas deveriam seguir. E creio que mesmo se ele falasse isso, como um jogador como o Kaká algumas vezes em sua entrevista fala, ele também não teria problema, que é uma opinião pessoal dele. Muita gente falou, eu li alguns textos de blogueiros, textos de jornais, criticando, falou que ele tem que ter respeito com os outros milhões e milhões de fãs que ele tem ao redor do mundo, que são hinduístas, budistas, muçulmanos, de várias outras religiões. Só que a questão é a seguinte, cada uma dessas pessoas tem a sua cultura. Então por que o Neymar não pode colocar essa faixa que ele está desrespeitando, por exemplo, os muçulmanos? Então ele não deveria beber bebida alcoólica em público, que também seria um respeito aos muçulmanos, se a gente levar um respeito ao Islã, se a gente levar nesse mesmo ponto de vista. O que eu discordo da faixa, discordo disso também. Se a pessoa fala que é a faixa, então ele tomar uma bebida alcoólica em público também seria. Ou, por exemplo, ele comer carne de vaca. Seria um desrespeito com outra vertente religiosa também. Não é nada disso. Ele colocou uma faixa, uma coisa que ele acredita, e não tem nada de errado nisso. Eu acho que é muito mimimi de quem acredita em outra coisa, e quando a pessoa tem notoriedade, qualquer coisa que ela faça, por menor que seja, ganha uma proporção enorme. E foi isso que aconteceu com o Neymar, num momento tão especial, no principal momento da carreira dele até hoje. Que me espantou foi ver gente envolvida com o futebol falar disso. Porque colunistas que falam de outras coisas, de cotidiano, de comportamento, beleza. Agora quem fala de futebol, no jogo que ele fez um gol numa final de Champions League, ganhou o título mais importante da carreira dele até hoje, falar de uma faixa dele no final do jogo, eu acho que está invertendo totalmente o que deveria estar falando. Normalmente, manifestações religiosas no Brasil são muito bem aceitas. Se for lembrar, na Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil venceu, eles rezaram um Pai Nosso no meio do campo. A maioria dos jogadores com camisas também. Sim, normalmente muito bem aceito. Na França, vários jornais tocaram muito no ponto do Neymar, falando que não achavam que foi uma boa manifestação, um local adequado. Rafael Sarkis, você acha que essa repercussão só aconteceu porque foi na Europa? Porque foi num lugar onde tem um alto nível de ateísmo na Europa, ou tem muitas religiões de outras vertentes? Você acha que se acontecesse no Brasil ou em qualquer outro lugar que não fosse na Europa, teria essa repercussão? Bom, como o Thiago Viana falou, se por exemplo acontecesse em países muçulmanos, países também que tem outra religião, também aconteceria isso. Na Europa, onde é um país, como você mesmo disse, tem muitos ateus, acontece essa repercussão. No Brasil talvez não aconteceria, porque o Brasil é um país em sua maioria cristão. Era da fé do Neymar, era a coisa dele, era o momento dele. Como o Thiago Viana falou, é um momento que ele se consagrou, era um momento auge da carreira dele, fazendo gol de Champions League, sendo artilheiro da competição, decidindo o jogo com o Barcelona. Então, é onde ele acredita em Jesus. Então, ele quis demonstrar isso. Então, não vejo nada demais, e por ser na Europa pode ter tido essa repercussão. Muitos questionaram também, porque esse momento de religião, esse momento de fé, só acontece quando as pessoas ganham, quando acontece a vitória. Por que não na derrota também agradecer? Então esse é outro questionamento que eu já vi bastante. Vamos abrir agora para o pessoal de casa também dar a sua contribuição, a sua pergunta. Tarcísio, chegou alguma pergunta aí? O pessoal está acompanhando o debate de hoje. Chegou sim, Matheus, a pergunta do Lucas, lá do bairro Eldorado. Ele fala um pouco sobre, principalmente, o que o Gustavo falou, na sua opinião, que não é a primeira vez que o Neymar usa a religião para comemorar um título, mas, na verdade, pelo comportamento dele nas redes sociais, ele não pratica o que a religião que ele manifesta prega. Então, será que isso não está complicando a imagem dele como jogador? Não. Tchau. Se for assim, então 80% pelo menos das pessoas que seguem o cristianismo no mundo também não seguem. Não é assim. Eles querem o quê? Fundamentalismo? Numa época que o fundamentalismo é tão criticado e as pessoas querem fundamentalismo. Então o Neymar não pode ser cristão porque ele vai na balada, que ele fica mais com a mulher, porque ele faz sexo antes do casamento, porque ele bebe álcool. Então ele não pode acreditar em Deus, não pode acreditar em Jesus.
Acho que tudo passa, né, Thiago, por uma questão de tentar desconstruir a imagem do jogador que está sendo construído. O Neymar é um jogador jovem, ele já foi muito e duramente criticado aqui no Brasil na época de Santos, quando ele estava começando, aí não por conta da religião, mas por conta de como ele se comportava dentro de campo com seus companheiros, né? Foi lançada aquela célebre frase, estamos criando um monstro, né? E muita gente confirma e concorda com isso, realmente, um monstro do futebol está sendo criado, está no seu auge, ou melhor, atingindo um auge de uma carreira que ele ainda vai ter muito para conquistar, muito para atingir dentro do Barcelona. E eu acho que essas críticas partem a partir do momento que você tem uma sociedade muito polarizada, tá muito difícil, né, você expressar uma opinião sem desagradar muitas pessoas, mas as pessoas têm que entender que a opinião, a partir do momento, volta a frisar, a partir do momento que você desrespeita a opinião do próximo, a sua opinião vai ser bem-vinda, e se vai ser levada em conta ou não, ainda mais uma questão de religião, como uma questão tão individual, né? Quanto ao que o Neymar faz fora de campo, aí isso é realmente complicado. E assim, outra coisa, nunca apareceu nada de errado realmente com o Neymar fora de campo, né? Que a gente tem exemplos de jogador no futebol brasileiro que já foram acusados de agredir a mulher, de tirar foto com armas junto com traficante, dirigir bêbado, droga. O Neymar nunca fez esse tipo de coisa para ele ser criticado de hipócrita, que foi mais ou menos o que a pergunta ali, que foi mais uma opinião do que uma pergunta quis dizer. Eu queria levantar uma questão para que vocês três respondessem. A FIFA, ela proíbe qualquer manifestação religiosa, manifestação política dentro de campo, por alguns exemplos, por alguns casos que podem gerar um conflito muito grande. Por exemplo, se você levantar num clássico escocês, Celtic Rangers, que você tem Celtic católico, Glasgow Rangers de protestantes, se levantar uma mensagem católica, você pode ter um problema muito grande. Então, vocês acham que a brecha que o Neymar abriu de fazer isso uma vez, em casos extremos, assim, pode gerar brecha para o futebol inteiro, e aí ter algum problema sério? Porque naquele caso não teve problema. Mas se acontecesse isso no Celtic Rangers, por exemplo, poderia ter um problema muito sério. Vocês acham que essa brecha que o Neymar abre num lugar de exposição como é o final da Champions League pode ter algum problema? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente está debatendo uma intolerância que existe fora dos gramados, né? É um problema que ele é fora a situação do futebol, fora a particularidade do futebol. Você citou muito bem o clássico da cidade de Glasgow, particularmente eu acompanho e gosto. A gente está discutindo aqui, não é se um torcedor daqui, não é se um jogador do time do Celtic que vai levantar uma bandeira católica quando ele comemorar um gol, e sim o que vai acontecer nas arquibancadas, né? Porque dentro de campo é muito difícil de um jogador ir para cima de outro, e salvas exceções que são muito raras. Só que é uma, né, questão totalmente diferente, né? Se você faz briga, isso ali, você está fazendo uma provocação, que não foi o caso. Justamente. Exato. O Neymar, volta a bater nesse ponto, o Neymar não provocou ninguém, ele se expressou. Isso é diferente. Aí você teria essa provocação. Mas não é uma linha muito tênue? Não, porque você está num clássico onde as duas torcidas têm ódio, e de um lado são católicos e protestantes, que as pessoas até brigam na rua por causa disso. E se você passa uma mensagem lá dentro e citando essa coisa, é muito diferente você estar num lugar neutro e passar uma mensagem quando não vai ter problema nenhum. Algum torcedor do Barcelona ou da Juventus teve problema na arquibancada porque o Neymar pôs uma faixa de Jesus? Sim, esse é o debate esportivo. Hoje, o tema de hoje, manifestações religiosas no esporte. Vamos dar um intervalo agora e a gente volta já já. Voltamos com o debate esportivo, agora com dois convidados, dois jogadores do Tupi, o Osmar, lateral direito, o Daniel Moraes, atacante. Eu queria perguntar primeiro para os dois, quais as suas respectivas religiões, se vocês expressam alguma religião, praticam. Primeiro, Osmar. Boa tarde a todos, prazer estar aqui, podendo participar desse debate polêmico, mas que tem que ser debatido. Eu sou evangélico. Você, Daniel? Boa tarde a todos. Eu sou cristão, tenho Deus acima de tudo, não tenho nenhuma religião definida. E, inicialmente, eu queria saber, primeiro você, Daniel Moraes, como é que você viu toda a polêmica envolvendo aquela ação do Neymar depois do jogo, mesmo ele tendo
uma grande partida e um grande campeonato, ficou muito em evidência o que ele fez depois. Uma faixa, apenas uma faixa mesmo, com todos os gols que ele fez. Como é que você viu toda a polêmica em volta? Se você concorda com a polêmica ou se você acha que não deveria ter sido levantada essa questão? Não, se tratando de Neymar, sempre vai ser levantado, né? Todo tipo de ação que ele tiver, toda conduta vai ser discutida, vai ser questionada. A gente tem que ver também que é um jovem, né? Um garoto em formação de personalidade. Então, mas é válido o debate. A gente sabe que cada um tem a sua forma de interpretar, né? Ele colocou a faixa, né? Com 100% Jesus, depois se exaltou um pouco nas comemorações. Então, assim, mas é bom a gente colocar também que é um jogador jovem, é um jogador ainda na sua formação. Osmar, você disse que é evangélico, eu queria saber como é que é a sua relação com a religião, se você já fez alguma coisa parecida com o que o Neymar fez e como você tem a sua relação do seu esporte, do futebol, com a sua religião. Eu sou evangélico, já falei aqui. Todos os clubes que eu passei, de vários clubes no decorrer da minha carreira, a gente faz o trabalho nas concentrações, a gente faz as reuniões, inclusive o Daniel já participou de algumas, aqui no Tupi a gente tem isso. Todos os atletas, não só do futebol, a gente tem os atletas de Cristo, inclusive Juiz de Fora tem um atleta de Cristo, se eu não me engano é na primeira igreja batista aqui de Juiz de Fora. Então acho que isso não me atrapalha dentro de campo, pelo contrário, isso me ajuda bastante e respeito a opinião de quem criticou o Neymar por ele ter expressado da forma que ele expressou ali naquele jogo. Acho que todo mundo tem o seu direito de liberdade de expressar se concorda ou não. Eu particularmente, na minha carreira, não fiz isso, em momento algum. De estar fazendo gol, inclusive é proibido, mas eu acho que na comemoração de título, e se você pegar o retrospecto do Neymar dos últimos campeonatos, em todos os campeonatos que ele ganhou, ele usou aquela faixa, o 100% de Jesus. Se pegar no Campeonato Paulista aqui pelo Santos, ele usou, na Libertadores ele usou. Então é uma coisa já normal, ele tá fazendo isso. Como o Daniel falou, que o Neymar fazer vai dar uma repercussão muito grande. Mas eu acho que foi válido, ele expressou ali o que Deus tem feito na vida dele, e é isso. Tem alguma pergunta de internauta aí, Tarcísio? Tem sim, tem uma pergunta aqui do Marcelo, do Dom Bosco, Matheus. Ele diz que até no futebol de várzea, alguns jogadores evangélicos às vezes se recusam a ficar nos vestiários no momento que os outros jogadores, na maioria católicos, rezam Ave Maria, fazem culto a algum santo da Igreja Católica, alguma coisa assim. Como o técnico ou o próprio time pode resolver esse impasse? Eu queria completar a pergunta dele, Osmar, perguntando para você se isso já aconteceu, se você já viu alguma manifestação desse tipo, como é que é no Tupi quando acontece esse tipo de coisa. Eu tenho uma experiência em 2007, 2007 ou 2008, agora vocês me pegaram, não, foi 2007, eu estava na Portuguesa, e o nosso treinador ele tinha feito uma promessa que se a gente subisse o time da Série B para a Série A, que todo mundo tinha que ir a Aparecida do Norte, assistir uma missa e tal. E nessa ocasião, no nosso time, a gente tinha, se eu não me engano, uns 12 ou 13 evangélicos no grupo de 28, 29. E naquela época, o pessoal que eram evangélicos, eles ficaram, vamos, não vamos? E ele falou, não, todo mundo é obrigado. Se os irmãos não quiserem participar da missa, mas pelo menos tem que ir. Foi a promessa que ele tinha feito. E eu fui, participei da missa, sem problema algum. Quanto ao que acontece no vestiário,
a gente faz as nossas orações, né? A gente faz o Pai Nosso e a Ave Maria, mas todos os clubes que eu passei não teve problema algum. A gente participa, a gente só não reza, né? Mas a gente participa, a gente fica lá respeitando a religião de todo mundo. Queria fazer uma pergunta para o Daniel Moraes. Eu até fiz essa pergunta para os comentaristas que estavam aqui no primeiro bloco. Se aqui no Brasil é muito aceito as manifestações religiosas, a maioria das vezes não tem algum problema, até tem muitas religiões se respeitam muito. Você acha que essa polêmica do Neymar aconteceu porque foi na Europa? Porque quando ele fez no Brasil quase ninguém falou nada. Porque foi na Europa que aconteceu? Eu acho que ele fez com a camisa do Barcelona, né? Uma equipe que tem uma representatividade mundial enorme, né? E também pelo momento, né? Ele fez um gol, ele se consagrou artilheiro da competição, então necessitava ali questionar, né? Debater algo em relação àquilo, mas como bem o Osmar comentou, ele já tinha usado essa mesma faixa, né? Nas outras comemorações, ele foi campeão Copa do Brasil, Libertadores, né? E realmente não deu, né? Esse questionamento. Então é algo a se pensar também, porque que agora ele fez e deu. Se é porque ele está na Europa, ou se é porque o clube tem uma representatividade maior, o feito que ele fez, né, foi maior também, porque agora ele deu um título com a camisa do Barcelona, que é a maior equipe do mundo, né? Então eu penso bem por esse lado. Gustavo, alguma pergunta para os dois? Bom, eu acho que nesse momento, o Osmar, aproveitando até a presença do Osmar aqui, é um momento de muita pluralidade, né, Osmar? Tanto na vida política, na religião, as pessoas estão se expressando, o vídeo Neymar e tantas outras. Gostaria de saber a sua opinião, você que se diz evangélico, se você acha que poderia haver assim, o mesmo respeito que você mostrou aqui, falando das suas passagens, por exemplo, para português, que eu achei muito digno, né? Você falou, poxa, não é minha religião, mas eu fui lá e respeitei. Você acha que poderia também, e que o caminho é esse mesmo, se fosse um elenco com maioria evangélica, você acha que haveria o mesmo respeito das pessoas de religiões católicas, da religião católica ou de outras religiões para com o culto evangélico? E você já passou por esse momento também de ter em maioria de evangélicos no elenco e ter católicos ou jogadores companheiros de outras religiões que poderiam participar do culto evangélico ali na pré-eleição, na boca do vestiário? Então, o Daniel ele pode, né, depois complementar o que eu estou falando, né? Dentro do futebol é uma coisa muito normal, sabe? É uma coisa muito tranquila, né? Há um respeito muito grande, né? Quando nós fazemos as nossas reuniões, não no dia do jogo, né? Sempre na véspera do jogo, né? No quarto de concentração, o convite é feito para todos e não participam só da reunião. Jogadores evangélicos, né? Todos, né, jogadores independentes de religião, eles participam. Tem jogador o próprio Tupi, que é mais assíduo, né, nas reuniões que até mesmo, né, o próprio jogador evangélico. E nas reuniões a gente fala, né, da palavra de Deus, a gente prega, né, a Bíblia, não levanta nenhuma bandeira de nenhuma denominação. Então é muito tranquilo, aproveita e torna a repetir. O Daniel ele participa, né, quando ele está afim das reuniões que nós fazemos, de uma maneira tranquila, beleza. Então, dentro do futebol, né, não tem preconceito, né, também não posso preciso ser bem sincero, às vezes tem um preconceito até maior de nós mesmos evangélicos com as outras religiões. Não de pessoas de outras religiões com nós evangélicos, né? Mas é muito tranquilo, é muito amistoso, a gente não tem problema quanto a isso dentro, né, do futebol. Daniel Moraes, eu queria que você falasse um pouco sobre o que ele falou, da sua experiência. Mesmo não praticando uma religião, você vai nas reuniões com o pessoal, que é a maioria evangélico ou até católico, mas você não tem uma religião. Uhum. Eu queria saber como é que é essa experiência dentro do mundo do futebol, sem aquele preconceito, como o Osmar disse. Eu tenho
sou um pouco bem mais novo, né, do que o Osmar. Tenho 10, 12 anos de carreira. Eu passei em grandes equipes, né, o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, joguei fora do país também, Portuguesa, e todos esses clubes sempre houve um respeito muito grande, tanto de vestiário quanto de concentração. Eu nunca enxerguei um problema no grupo devido a uma religião que seja diferente, né? E assim, até trazendo para a sociedade, né, eu acho que o mais importante é isso, existir um respeito grande, né? Eu acredito que quando algo seja feito de forma boa, que vem do coração, que seja correto, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele independente da religião, para mim é muito válido, né? Desde que seja feito para o bem. Então, assim, cabe a nós mesmos, né, ser humanos, ter essa inteligência maior, ter esse respeito, né, pela decisão do próximo, pela escolha do próximo. E finalizando dentro disso aí sobre o meio mesmo, né, que às vezes não é tão divulgado como funciona mesmo as coisas no vestiário do jogador, na concentração do jogador. Então, nas reuniões também que antecedem os jogos, às vezes vem, né, tem até toda a cidade hoje, tem o pastor do Atleta de Cristo, então ele conduz uma reunião também, que sempre vai evangélico, vai católico, vai eu que ainda não tenho uma religião definida também. Então, assim, eu acho muito válido tudo que é feito para o bem, que é feito buscando um superior, é bem válido. Então, Osmar, eu queria que você falasse a respeito se a religião ela te beneficia, se você se sente bem pelas reuniões que vocês fazem, se isso te ajuda na hora de jogar e nessa relação sua com o futebol mesmo. Então, foi bom você fazer essa pergunta, né, para que fique muito esclarecido a respeito dessas reuniões que nós fazemos na véspera do jogo. É que nós não fazemos a reunião para que a gente possa jogar bem no jogo, né, para a gente ganhar o jogo. Do outro lado também tem cristãos, né, tem essas mesmas reuniões. Imagina Deus como é que ele deve ficar nessa aí, se a gente pedir para ganhar, pedir para jogar bem. Então não, nós fazemos as reuniões porque nós seguimos a Bíblia fala que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, e eu como servo de Deus e acredito, né, no que a Bíblia fala, eu sou um seguidor, né, desse mandamento, né, dessa ordenança. Então nós pregamos a palavra, nós falamos, né, do amor de Deus, do amor de Jesus ali nas reuniões, mas nunca, né, para que a gente possa ganhar o jogo, né. O Daniel ele já participou, né? Ainda bem que eu tenho uma testemunha aqui, ele pode falar por mim. A gente nunca pede para ganhar a partida, né? Nós fazemos reuniões, como, né, eu frisei, que é o mandamento que nós seguimos. E, né, o Evangelho ele não me ajuda, não é para jogar em campo, ele me ajuda como, né, um ser social, né, como pessoa. Se vocês buscarem a fundo aí, né, o trabalho que as igrejas fazem, e que não é exibido, que não é passado, pessoas aí à margem da sociedade, né, que a sociedade já tinha desistido, e hoje são pessoas do bem, são pessoas que conseguiram, né, reverter a sua situação, né. Conheço várias pessoas assim, né, amigos, que ninguém dava nada por eles, né, e eles, né, tiveram um encontro com Deus, tiveram um encontro com Jesus, conheceram a palavra de Deus, e hoje são pessoas melhores, são outras pessoas. Então, até nisso, né, a igreja ela presta um bem para a sociedade em geral. Exatamente. Queria agradecer a presença do Osmar, do Daniel Moraes, do Gustavo, do Thiago Viana e do Sarkis, que estiveram aqui na primeira parte do programa, do Tarcísio também, que trouxe todas as perguntas do pessoal de casa. E queria agradecer que vocês falassem alguma coisa agora, alguma mensagem no final, a respeito disso, o que vocês, ficou dessa polêmica aí, das duas partes de você, tanto Osmar quanto Daniel Moraes. Pode. O mais
mais velho. Eu queria agradecer mesmo o espaço, né, a oportunidade. São assuntos que é sempre válido, né, a discussão, o debate, né, mas se tratando de futebol, se tratando de religião, eu acho que o importante é isso mesmo, né, é que dentro do esporte o ser humano ele consiga esse crescimento, né, a cada dia em termos de pessoa, né, e que dentro da religião a pessoa também possa estar buscando aí o seu superior sempre da forma mais válida. Queria agradecer também, né, o convite, obrigado por, né, poder participar do programa. É um assunto, né, como eu falei no início, né, muito polêmico, né, se trata aí de paixões, né. Existe um ditado que não se discute, né, futebol, religião, política, mas eu acho que tem que ser debatido, a gente precisa, né, ouvir os dois lados, né, e isso é muito importante, né, para o esclarecimento, né, para o conhecimento, né, de pessoas que não estão convivendo no meio, né, do esporte. E deixa a mensagem aí, deixa o convite para vocês também, né, se vocês quiserem de repente um dia participar aí das nossas reuniões ali véspera de jogo, perguntar lá para o pessoal se eles não têm nenhuma objeção, né, deixa aí o convite para vocês verem como é conduzido, de repente até uma imagenzinha para o pessoal que está nos assistindo, né, matar essa curiosidade. Deixa o convite também para quem estiver nos assistindo e vocês aí a reunião dos atletas de Cristo, que é feita toda segunda-feira às 7h30 na primeira igreja batista aqui de Juiz de Fora. Vocês possam lá também ver como é feito o trabalho e que Deus abençoe a todos. Então é isso, hoje no debate esportivo debatemos religião dentro do futebol e até o próximo programa onde debateremos outro tema.